Estimado Dr. Rui, a quem agradeço o generoso convite para estar aqui. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, muito boa noite. Obrigado por estarem aqui nesta noite bastante conturbada. Eu que o diga, que vim, felizmente, num táxi sem transgredir as leis, conseguiu pôr-me aqui com algum atraso, mas são uns 15 minutos de tolerância académica a que eu estou habituado na minha Universidade de Coimbra. Muito boa noite, obrigado por terem vindo. Então, o tema que me foi dado é o título deste meu novo livro, cuja segunda edição acabo de ver agora. O mundo e a Igreja, que futuro? Eu pessoalmente estou convencido de que nós estamos num tempo em que a humanidade está a passar e vai passar por perigos e ameaças muito complicados. Eu vou dar exemplos. O aquecimento global. Toda a gente já se apercebeu, se não apercebeu, devia aperceber-se, porque é muito complicado, não vou explicitar. Aquecimento global, alterações climáticas, a guerra nuclear, guerras dispersas pelo mundo, guerras que provocam migrações incontroladas e incontroláveis. Depois, só para dar exemplos, ASNBIC, isso é o acrónimo de nanotecnologias, biotecnologias, inteligência artificial, ciências cognitivas, neurociências. Isso tudo abre perspectivas de esperança, mas também abre para problemas complexíssimos. Já se fala, como sabem, de transhumanismo e pós-humanismo. Já há bebés transgénicos. Já há, e isso vai se acentuar, experiências com híbridos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estamos perante, de facto, perigos e ameaças. Com esta diferença em relação a épocas anteriores, é que vivemos pela primeira vez num mundo verdadeiramente globalizado. Vivemos verdadeiramente, pela primeira vez, num mundo verdadeiramente globalizado. E estes problemas são efetivamente globais. Ora, a política é nacional, quando muito regional. E nós precisamos, em ordem a tentar superar estas ameaças e estes perigos, precisamos de soluções ético-jurídico-políticas globais, o que nos leva a pensar na urgência de erguer, não digo de maneira nenhuma, uma política, melhor dito, não estou a defender de maneira nenhuma, um governo mundial, não é isso. Mas precisamos de erguer uma global governance, uma governança global. Exatamente porque, tendo esses problemas globais, precisamos de soluções ético-jurídico-políticas globais. Precisamos então de erguer uma governança global. E, aqui chegados, continuaria dizendo que
A Igreja Católica é a única instituição hoje verdadeiramente global. Global não só no sentido geográfico, está presente em todo o mundo, mas também noutro sentido, no sentido de que está presente em todas as camadas sociais, desde os bairros de lata até às universidades, até ao mundo da diplomacia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Igreja Católica, em união com as outras igrejas cristãs, com as outras religiões mundiais, em diálogo interreligioso, pode ter, deve ter um papel decisivo no quadro desta governança global. Vejam, seja como for, de facto, hoje ainda mais de 80% da população mundial se considera religiosa. Então, uma governança global, qual o papel decisivo, imprescindível da Igreja Católica em ligação com as outras igrejas cristãs e em ligação com as outras religiões mundiais no quadro do diálogo interreligioso, qual o contributo imprescindível para esta governança global, em ordem a estabelecer as tais políticas, as tais transformações ético-jurídico-políticas globais. É neste horizonte que este meu livro pretende inserir-se. E é neste contexto que a minha pergunta é esta. Para que a Igreja Católica, a única instituição verdadeiramente global, possa dar este contributo decisivo e imprescindível, que transformações ela tem de operar? Este é o horizonte deste meu livro. Aqui chegados, penso que é preciso dizer-lhes que, de facto, quem está na base da Igreja Católica, das igrejas cristãs, é Jesus. É Jesus Cristo. E qual foi a mensagem que Jesus trouxe ao mundo? Eu tenho a convicção, e não sou apenas eu a ter essa convicção, tenho a convicção nítida, a convicção firme de que Jesus operou na história da humanidade a maior revolução. A maior revolução. E que revolução foi essa? Foi a revolução na imagem de Deus. A revolução na imagem de Deus. Que revolução é esta? Jesus veio e anunciou o quê? Anunciou que Deus é bom. Esta é que é a mensagem de Jesus. Deus é bom. Quem nunca ouviu a parábola do filho pródigo, por exemplo? Toda a gente sabe que Jesus, por palavras e obras, anunciou o reino de Deus. Que reino de Deus é esse? É aquele reino em que Deus, bom, que é pai e mãe, Deus é pai e mãe, foi essa a revelação de Jesus. O reino de Deus é aquele reino onde Deus, pai e mãe, reina. E por isso mesmo é aquele reino onde todos verdadeiramente são filhas e filhos de Deus e onde Deus estabelece o seu reino de alegria, de paz, de libertação, de realização plena de todos os seres humanos. É aquele reino onde não caminhamos para a morte, porque Deus nem na morte nos abandona. Deus na morte vem ao nosso encontro
nós vamos ao encontro de Deus e ali, já para lá do espaço e do tempo, encontraremos finalmente a realização, o preenchimento da aspiração maior que habita em todos os homens e mulheres, a plenitude da vida. Este é o Deus que Jesus anunciou, o Deus bom. Nunca se tinha ouvido falar nisso. O Deus bom. E Jesus foi dizendo concretamente aos sacerdotes do templo e de aprender. E Jesus colocava estas palavras na boca de Deus e de aprender. Eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia, eu quero amor, eu quero justiça. Jesus anunciou o Deus bom, o Deus Pai e Mãe. Esta é a maior revolução, algum dia, operada na história da humanidade. Esta é a maior mensagem de alegria, de felicidade, de realização plena e adequada de todos os seres humanos que alguma vez se ouviu. Esta é a mensagem boa e felicitante. Por isso é que se chama Evangelho. Evangelho, uma palavra grega, constituída por duas palavras, e quer dizer exatamente mensagem boa e felicitante. Uma mensagem de vida. Mas há quem não esteja interessado no Deus bom. Já repararam? Isto dá que pensar. Há quem não esteja interessado no Deus bom. Porquê? Porque vejam, se Deus é bom, então eu também tenho de ser bom. Se Deus não se vinga, eu também não me posso vingar. Se Deus é bom e quer a realização plena de todos os seus filhos e filhas, então não se pode invocar o seu nome, o nome de Deus, para fazer guerras. Guerras de tipo religioso. E volto a dizer, Jesus dizia aos sacerdotes do templo, eu não quero estas palavras postas na boca de Deus, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia e justiça. Os sacerdotes do templo não aceitaram a mensagem de Jesus. Volto a repetir, nem toda a gente está interessada no Deus bom. E uniram-se ao poder imperial da altura, através do governador Pôncio Pilatos. Os impérios existem para quê? Os impérios existem para explorar os povos. Ora, Deus não quer a exploração de ninguém. Deus é Pai e Mãe de todos e quer a realização de todos. Os sumos sacerdotes uniram-se aos interesses imperiais e Jesus foi condenado à morte e à morte de cruz. Lentamente, os discípulos, reparem, os romanos só entregavam à morte de cruz os escravos. Portanto, Jesus, atrás de quem multidões acorreram, exatamente porque era uma notícia boa e felicitante. As multidões acorriam atrás de Jesus. Ele tinha muitos discípulos, mas agora ele está ali crucificado. O Império Romano só condenava à cruz os escravos. E Jesus morre como um escravo. E por isso houve ali uma desilusão. E os discípulos dispersaram-se. Mas houve uma mulher, nomeadamente. Uma mulher, Maria Madalena. Maria Madalena amava mais. E lentamente ela foi apanhada por uma experiência de fé avassaladora de que aquele Jesus crucificado está vivo. Então ele anunciou por palavras e obras que Deus é bom, Deus é infinitamente poderoso, Deus é infinitamente bom, e Jesus morreu para dar testemunho de que Deus é bom, de que a sua mensagem é verdadeira.
Jesus foi coerente com a sua mensagem até ao fim e morreu para dar testemunho da verdade e do amor. Não se desdisse. Maria Madalena, lentamente, refletindo sobre a vida de Jesus, a sua mensagem, o modo como ele viveu, por palavras e obras, andava com todos, com aqueles com quem ninguém anda, prostitutas, pecadores, públicos. Então, este Jesus que anuncia o Deus bom, morre para dar testemunho de que Deus é bom. Então, este Jesus que morreu para dar testemunho da verdade e do amor de que Deus é bom, este Deus por quem ele morreu, não o deixou na morte. Fez uma experiência avassaladora de fé de que este Jesus, na morte, não encontrou nada. Entrou na plenitude de Deus a quem chamava Pai e Mãe. Ele está vivo. Está vivo. E comunicou aos outros discípulos. E lentamente os discípulos entenderam e fizeram a mesma experiência de que este Jesus crucificado é o vivente. Está vivo em Deus como esperança e desafio para todos os homens e mulheres. Há maior experiência do que esta. Reuniram-se e foram anunciar ao mundo. E deram a vida. Foram testemunhas, mártires. Deram testemunho de que este Jesus anunciou que Deus é bom. Esta é a mensagem. Deus é bom, Deus é Pai, Mãe. Este Jesus está vivo como desafio e esperança para todos os homens e mulheres. E muitos acreditaram. Muitos acreditaram. Acreditaram. E os cristãos reuniam-se e reuniam-se para celebrar a memória de Jesus, o seu memorial. Jesus, sabendo que ia ser julgado, que ia ser condenado, que ia morrer, reuniu os discípulos na última ceia. Na última ceia. Tomai e comei, tomai e bebei. Uma ceia de despedida, um banquete de despedida, e os cristãos reuniam-se para celebrar este memorial, o memorial de Jesus. Lembravam-se de Jesus, do que ele fez, da mensagem que ele transmitiu. Lembravam-se dele e celebravam festivamente este memorial da última ceia. E faziam-no na casa de um cristão ou de uma cristã que tinham uma casa melhor. Não havia igrejas, não havia basílicas. E reparem, pela primeira vez na história, se havia um senhor que tinha escravos, se esse senhor se convertia a cristão, o escravo também era cristão, pela primeira vez reuniam-se à volta da mesma mesa. Da mesma mesa. Esta é a revolução de Jesus. Esta revolução de Jesus teve repercussões. Vejam, os direitos humanos onde é que foram proclamados? Que eu saiba, não foi na Arábia Saudita que se fez a Declaração dos Direitos Humanos. Não foi em Pequim. É com base no cristianismo. Vejam, um dos maiores filósofos, eu penso mesmo que é o maior filósofo ainda vivo, Jürgen Habermas, da Escola Crítica de Frankfurt, ele diz que a democracia, no sentido de um homem, um voto, é a tradução política de quê? Desta afirmação da fé cristã? Cada homem, cada mulher é filho, é filha de Deus. Isto traduzido para a política dá um homem um voto, uma mulher um voto. Esta mensagem de Jesus teve esta imensa consequência, a consciência da dignidade humana, a própria consciência da dignidade humana, a própria ideia de pessoa surge no contexto cristão, no quadro de debate que houve no sentido de entender o mistério de Jesus e da Santíssima Trindade, e é certamente na mensagem de Jesus que
encontra o fundamento último, a Declaração dos Direitos Universais Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é aqui que tem o seu fundamento último. Mas, entretanto, o que é que se passou? Para que a Igreja esteja numa situação difícil, numa situação crítica, de tal modo que, volto ao princípio, eu disse que revolução é preciso operar na Igreja para que ela cumpra este seu dever, para que ela dê este contributo decisivo e imprescindível no quadro dos grandes perigos e ameaças com que a humanidade hoje se confronta. Que é preciso mudar na Igreja para que ela efetivamente possa cumprir este seu contributo no quadro de uma governança também global. O que é preciso? Olha, em primeiro lugar, é preciso que cada cristão, cada católico, tome consciência desta mensagem de Jesus. Uma mensagem boa, felicitante, é o Evangelho. Será que todos os católicos e cristãos fazem a experiência deste Jesus que operou esta revolução? A maior revolução, a mais felicitante da história da humanidade. Deus é bom, Deus é Pai e Mãe. O que é preciso para que agora a Igreja se renove enquanto instituição? Porque, entretanto, o que é que se passou? Eu disse-lhes que os cristãos se reuniam numa casa um pouco melhor de um cristão, de uma cristã, e celebravam o memorial de Jesus, como irmãos. Mas 300 anos depois, o que se passou? Os cristãos, quando lá o Império os reconheceu, lembram-se, ali o ano 313, os cristãos eram perseguidos e de repente assumiram o poder. A Igreja assumiu o poder e ali a Igreja de perseguida tornou-se perseguidora. Mas, sobretudo, o que é que aconteceu? Aconteceu que, lembram-se que Jesus tinha dito aos sacerdotes do templo: Deus não quer sacrifícios, Deus quer misericórdia e justiça, porque Deus é bom, Deus é amor. Mas 300 anos depois, mais ou menos, os cristãos foram acusados de ateus. E porquê? Porque não ofereciam sacrifícios à divindade. E então apareceu a ordenação sacerdotal. Faço-me entender? Houve uma reinterpretação da Eucaristia. Eucaristia de banquete festivo que os cristãos celebravam. Era o memorial de Jesus. Fazer isto em memória de mim. A Eucaristia foi agora reinterpretada como sacrifício. E a partir daí apareceram os sacerdotes. E a partir daí a Igreja automaticamente dividiu-se em duas classes. O clero e os leigos. Mais terrível, a partir do momento em que se interpretou a Eucaristia e a morte de Jesus como sacrifício, Jesus sacrificou-se. Claro, acho que ficou bem claro que Jesus se sacrificou para dar testemunho da verdade e do amor. Deus é bom. E Jesus deu testemunho até à morte. Foi condenado à morte. Porque há aqueles que não estão interessados no Deus bom, como já tentei explicar. Sacrificou-se. Mas agora, com esta reinterpretação da Eucaristia e da morte de Jesus como sacrifício expiatório, ritual expiatório, o que é que aconteceu? Apareceram os sacerdotes.
apareceu esta divisão da igreja em duas classes. E, evidentemente, que as mulheres ficaram excluídas por causa da impureza ritual. Mas, sobretudo, aconteceu que o Evangelho, a mensagem de Jesus de Evangelho, passou a desengelho. Isto é, uma notícia má. Porquê? Porque se começou a anunciar que Deus estava infinitamente magoado. Havia uma dívida infinita para com Deus, contraída pelos pecados da humanidade, a partir dos primeiros homens. Havia uma dívida da humanidade, uma dívida infinita para com Deus, e então Deus mandou o Filho para ser sacrificado. Para ser sacrificado. Mandou o Filho, Jesus, para, através do seu sacrifício, pagar essa dívida para com Deus, Deus aplacar a sua ira e, finalmente, agora, poder reconciliar-se com a humanidade. Percebeu-se que pai ou mãe quer a morte do seu filho. Mas agora deu-se esta reinterpretação. Apareceram os sacerdotes. Divisão dentro da igreja. E, sobretudo, apareceu um Deus que já não é o Deus bom anunciado por Jesus, mas é o Deus que envia o Filho para ser crucificado. Desse modo, Deus aplacar a sua ira e reconciliar-se com a humanidade. Não foi isso que as pessoas ouviram na catequese? Foi isso? E, entretanto, o clero assumiu um imenso poder, porque só o sacerdote podia presidir a Eucaristia, o que não acontecia antes, porque até as mulheres presidiram a Eucaristia nos primeiros 300 anos, como acabei de explicar. Só ele podia perdoar os pecados. Então o sacerdote ficou com este poder, o poder sobre Deus. E assim temos uma igreja que passa de Evangelho, notícia boa e felicitante, que é o Deus bom, que quer a alegria, a felicidade de todos, para o Deus que envia o Filho para poder, finalmente, através do seu sacrifício, reconciliar-se com a humanidade. Volto a dizer, Jesus sacrificou-se, claro. Nós temos de sacrificar-nos. Temos. Mas estão a ver qual é a interpretação. A perspectiva do sacrifício é diferente. Não sei se isso ficou claro. Uma coisa é eu sacrificar-me, Jesus sacrificar-se para ser coerente com a sua mensagem do Deus bom, e outra coisa é ser enviado pelo Pai para ser crucificado e, desse modo, Deus aplacar a sua ira e reconciliar-se com a humanidade. Eu volto a repetir, desse modo foi preciso haver os sacerdotes e desse modo houve essa divisão dentro da igreja. E reparem, uma divisão que é automática, porque o sacerdote é alter Christus, é outro Cristo, só ele pode presidir a Eucaristia, só ele pode perdoar os pecados. Então, de que é que precisamos? Nós precisamos, em primeiro lugar, cada cristão, de perguntar a si próprio se está interessado nesta mensagem de Jesus. Do Deus bom, a maior revolução operada na história. Deus é bom, Deus é pai e mãe, Deus gosta de mim, Deus gosta de cada um de nós. Deus gosta. Na morte não encontramos o nada. Deus é bom, é infinitamente bom e poderoso, está connosco
e nem na morte nos abandona. Precisamos de perguntar a nós próprios se acreditamos nesta mensagem, se estamos interessados nela. E depois precisamos de fazer então a reconversão. Precisamos de operar a tal revolução. A revolução até no sentido radical da palavra, que é voltar ao princípio, à mensagem originária de Jesus. E ao modo como os primeiros cristãos viveram como irmãos. Claro, eu não sou anarquista, e por isso, claro, numa igreja grande, não é? Numa igreja, a única instituição verdadeiramente global, aí são necessários ministérios ordenados, não é? Na igreja tem de haver algum ordenamento, tem de haver funções, ministérios. Mas esses ministérios podem ser temporários, podem ser por toda a vida, podem ser exercidos por casados, por solteiros, homens, mulheres. E então opera-se esta revolução essencial na igreja para estarmos de acordo com a vontade de Jesus. Porque é que as mulheres hão de ser discriminadas na igreja? Jesus operou essa revolução. Dessa revolução faz parte também a emancipação das mulheres. As mulheres hoje podem dar-se mal com a igreja oficial porque a igreja as discrimina, mas devem dar-se bem com Jesus e agradecer-lhes, agradecer a Jesus, ser gratas com Jesus. Porquê? Porque ele está na base da emancipação das mulheres. Ele tinha discípulos e discípulas. Foi a uma mulher que tinha tudo contra ela. Era mulher, para já. Depois, como sabem, na altura um judeu não devia falar em público com a sua própria mulher. Esta mulher era herética, era estrangeira, já ia no sexto marido. Estou-me a referir à samaritana, lembram-se da samaritana? E foi a ela que Jesus revelou que é o Messias. Tinha discípulos. Foi a uma mulher, Maria Madalena. Foi ela a primeira que fez aquela experiência avassaladora de que Jesus, o crucificado, está vivo. E reuniu outra vez os discípulos que se tinham dispersado. Reuniu-os outra vez. E eles foram anunciar que aquele crucificado é o Messias. Ele anunciou o Deus bom. E não o abandonou na morte. Ele está vivo. Como desafio e esperança para nós todos. Na morte não encontramos o nada. Na morte encontramos a plenitude da vida. Então, a revolução que é preciso operar, e eu disse-lhes que é fundamental logo no início, neste nosso tempo, num mundo verdadeiramente global, é preciso esta conversão a nível individual. Eu pessoalmente estou interessado nesta mensagem boa e felicitante. Isto é bom para mim. A partir daí é preciso fazer esta conversão da Igreja a nível institucional, como instituição. É preciso acabar com os escândalos, com os horrores da pedofilia. Claro, uma tragédia. E o Papa Francisco está a tomar as medidas que se impõem. É preciso haver transparência, verdade, no Vaticano, com os dinheiros também. É preciso que as mulheres não sejam discriminadas. Uma revolução imensa a fazer, mas para o bem. É bom para a humanidade. O Papa Francisco é isso que está a tentar, mas com imensa dificuldade. Diz ele, é mais difícil reformar a Cúria do que limpar as esfinges do Egito
com uma escova de dentes. Foi ele que disse. A dificuldade que eles têm, que ele tem. Mas não desanima. E aí têm, olhem, o objetivo deste livro. Para lá do mais, tem um prefácio da Maria de Belém Roseira, grande amiga, que faz ali uma belíssima síntese estimulante. Tem um pós-fácio fundamentais. Ele é um cristão convicto. Na primeira parte ele diz: Deus é aquele que está. É aquele que está. Lembram-se, no Antigo Testamento, Moisés teve aquele encontro com Deus e, a um dado momento, Moisés perguntou a Deus: e tu como é que te chamas? Quando eu chegar lá embaixo, o que é que eu vou dizer quando me perguntarem? Qual é o teu nome? E Deus disse: diz-lhes que eu sou, em hebraico, Eie, Asher, Eie. Eu sou aquele que sou. Em hebraico é: eu sou aquele que está convosco na história da libertação. Deus não quer escravos. Deus quer homens e mulheres livres. Eu sou aquele que está convosco na libertação, na história da libertação. Diz isso. Eu sou Javé. Eu sou aquele que está convosco na história da libertação. Paulo Rangel retoma e diz: e nós agora como cristãos devemos ser aqueles que estão com os outros. Na libertação, na dignificação de todos. Numa segunda parte, ele diz que, e chama à colação o exemplo de Bento XVI. Bento XVI renunciou, como sabem. E Paulo Rangel então fala, a partir desse exemplo, que afinal o papado deve ser uma função. Já não uma monarquia para sempre, mas uma função. E a República Vaticana, como ele diz, está bem, que significa um Estado. O Papa também é chefe de Estado. Eu penso que Jesus não imaginaria que um sucessor de Pedro, não é? De São Pedro, seria chefe de Estado. Mas é uma herança histórica que nós temos. E não podemos ser iconoclastas, destruir tudo. Pode ser uma boa herança. De que maneira? Como chefe de Estado, o Papa pode ir aonde não poderia ir de outro modo. E, por outro lado, pode também proporcionar uma rede diplomática para estabelecer pontes em ordem ao desenvolvimento dos povos e em ordem à paz. Aí está. Um prefácio, um pós-fácio. O livro tem quatro partes. A primeira parte, tempo para pensar. Que é aquilo que hoje não se faz. Quem é que ainda pensa? Desculpa, eu venho do mundo da filosofia. E Martin Heidegger, um dos grandes filósofos do século XX, ele preveniu. Uma coisa é pensar, outra coisa é calcular. A técnica não pensa, calcula. E hoje está tudo reduzido a técnica e a negócios. E aí não se pensa, apenas se calcula. Nós precisamos de pensar. A palavra pensar vem do latim pensare, que significa pesar razões, e precisamos de tempo para pensar, pesar razões. De pensar é no latim, vem também o penso sanitário, pensar cura. Precisamos de tempo para pensar, para meditar. A palavra meditar, eu dou ali também aulas na Faculdade de Medicina da Universidade de Porto e chamo muito a atenção, é num doutoramento em psiquiatria e saúde mental. Chamo muito a atenção para isto.
Medicina, a palavra medicina, vem do verbo latino medere, cujo radical é med, e de medere vêm 3 palavras essenciais. Medicina, certamente, mas também moderação e meditação. Pensar cura, meditar cura. Precisamos de ter tempo para o mais essencial, para o interior, para não vivermos exclusivamente da exterioridade, da pressa, da corrida. Precisamos de pensar. Anda muita gente perdida, desorientada, desnorteada, exatamente porque não tem tempo para se orientar, para ir ao essencial. Tempo para pensar. O segundo capítulo é sobre a saúde, a morte e Deus. A saúde, a morte e Deus. Tem lá muito também de aulas que dou exatamente nesse doutoramento na Faculdade de Medicina. Aliás, devo dizer que orientei uma tese de uma jovem médica exatamente sobre a importância da religião e da espiritualidade na saúde e na cura. Há imensos dados científicos que estão ali identificados que mostram exatamente a importância da religião autêntica, da espiritualidade autêntica na saúde e na cura. Até porque a religião dá o sentido. O problema, o sentido último da vida. As pessoas hoje andam perdidas. Mesmo aqui entre nós, reparem, há dias o que é que aconteceu? Aconteceu que era o Dia Mundial da Saúde Mental e foi revelado que em Portugal 25% da população, portanto 2,5 milhões, têm problemas de saúde mental. Estou convicto de que precisamos, cá está, de pensar e de reorientar a nossa vida, de encontrar sentido último para a nossa existência. A segunda parte é sobre isso, a terceira é sobre o Papa Francisco, que é um cristão. A primeira vez que eu disse isso na televisão, o Papa Francisco é um cristão, as pessoas ficaram assim a olhar para mim, muito admiradas. Mas é isso, é um cristão. É um discípulo de Jesus. Faz aquilo que Jesus fez, anuncia o Deus bom e pratica. Ele anda com... Olha, está com quem ninguém está. Não é? Vai visitar prostitutas, por exemplo. Dá alegria. Brinca com as crianças, se for preciso. É simples. Tenta que os bispos sejam simples. Está sempre a criticar os bispos, príncipes e senhores que devem ser servidores como Jesus. Quer simplicidade na celebração. Vejam, eu às vezes quando olho para aqueles pontificais, com o bispo tem lá o solideu, e depois põe-se, depois tira-se, e depois tem lá o báculo, depois tem aquela mitra. Se não estivesse a gravar, eu dizia uma, mas que aliás é de Santo António. Depois, quando deixar de gravar, eu digo o que é que Santo António disse num sermão por causa lá da mitra. O Papa Francisco vai apelar para os mais desgraçados, não é? Para os marginais, chamar à responsabilidade os povos. A gente dirige-se ao Papa do ponto de vista formal, sua santidade, mas ele é sobretudo sua fraternidade. E finalmente tento então refletir sobre a Igreja, que deve ser uma Igreja outra para ser verdadeiramente a Igreja de Jesus. É a quarta parte. E tento fazer isso apelando para terminar, apelando para as duas tentativas de dizer Deus no Novo Testamento. No Novo Testamento disse que Deus é amor incondicional.
Foi essa a experiência que os discípulos fizeram com Jesus. Deus é amor, é pai, mãe, e é amor incondicional, sem condições. Percebem? Sem condições. É preciso perdoar. Quantas vezes? 7 vezes 7. 7 basta. 7 vezes 7. Sempre. Deus perdoa. Deus dá-nos a mão. Deus dá-nos a mão. Entende-nos. Quando a gente aceita, quer, adere à mensagem de Jesus, tem outra vida, outra exaltação. Outra exaltação. É preciso sacrificar-se? É. Mas se Deus está por mim, perguntava São Paulo na carta aos Romanos, se Deus está por mim, quem pode estar contra mim? O quê ou quem pode estar contra mim? Preciso de me sacrificar. Sim, mas é pela vida. É pela vida, é pelos outros. E é para dar vida. Deus é amor. Mas São João também diz que Deus, logo no início do Evangelho segundo São João, que Deus é Logos. Logos, uma palavra grega, HP, é amor incondicional. Logos, de onde vem ler, que dá depois no latim leger, que dá ler. Ler o que é? É juntar, não é? Palavras, não é? E é ler o mundo de forma racional. Cá está. Então o Logos é razão, inteligência, palavra, lógica. Então, a vida humana autêntica e a vida cristã autêntica só são verdadeiramente vida humana autêntica e vida cristã autêntica na conjunção, no cruzamento do amor e da inteligência. Do amor e da inteligência. Da razão e da bondade. Sabem, a bondade sozinha pode não abrir caminhos. Pode não abrir caminhos novos. Pode até levar à estagnação. A inteligência sozinha, a razão sozinha pode ser cruel. A vida humana, a vida cristã autênticas provêm de um viver que sabe cruzar bondade e amor com inteligência e razão. Bondade e inteligência, razão e amor. Aqui tenho assim aquilo que tinha para dizer-lhes. Talvez tenha demorado mais tempo do que queriam. Desculpem lá.